Salve, salve meu povo, sejam bem-vindos ao canal Música Café, eu sou o Antenor e bora hoje falar de 3 fones que eu achei que podem ser muitíssimo legais para músicos, cada um com as suas qualidades. Eu estou falando do CVJ TXS, do Kiwi-Ears Dolce e do Singot Brilhante EW200. Todos os 3 são fones do tipo intra-auricular fechados, com um falante dinâmico por lado de 10 mm cada, com cabo substituível, e o CVJ, apesar de ser o mais barato entre eles, tem chavinhas para alterar algumas características dele que eu já explico lá na frente. O CVJ também é o mais baratinho, custando cerca de $12, o Dolce 25 e o EW200 $40. E eu confesso que eu não conhecia o CVJ, que me parece ser meio novato ali no mercado Hi-Fi, e o seu foco são fones intra-auriculares mais baratinhos e alguns acessórios, tipo cabos, ponteirinhas ali, tudo nos precinhos bem camaradas. Já que o e Singot são recorrentes aqui no canal e fazem fones que normalmente me agradam muito por trazerem consistência e um bom controle de qualidade. Vamos ver do que esses fonezinhos são feitos. Eu coloquei eles aqui em ordem crescente de preço. Vamos começar pelo CVJzinho aqui, que é o mais barato. Vocês podem ver que a caixa dele é idêntica de uns Caseias aí mais antigos, vem com 3 pares de ponteirinhas assim simples, normais, e uma chavinha extratora de chip para você usar, uma ferramentinha, né, extratora de chip para você usar para mexer nas chavinhas do fone. O cabo dele é daqueles estilo Casé também, sabe, mais fininho, relativamente embolento, mas é um cabo leve, confortável, não tive problemas em usá-lo, só que ele embola com uma certa facilidade. Mas em termos de conforto e usabilidade tá ok também. E o fone é surpreendentemente bem feito para esse patamar de preço aí de $12. Vocês podem ver que ele é feito tipo num plástico ou num acrílico assim, mas o acabamento é bem ok, o bocal é em metal, eu gosto disso, né? Retém bem a ponteira. A conexão dele é QDC também, tal qual os Caseias aí mais tradicionais. E ele tem essa faceplate maluca aqui, cara, meio Transformers assim, mas tá ok também, não incomodou não é nem bonito nem feio na minha opinião. E aqui vamos para o Kiwi-Ears, que já é um pouco mais caro, né? Já é, sei lá, triplo, quádruplo do preço do CVJ, e ele vem nessa caixinha também bem simples, mas a caixa interna é relativamente mais elaborada, né? Com esse cartonado mais grosso, mas é só isso também. Tem os fones aqui, os cabos, e a gente tem só 3 pares de ponteiras daquelas mais simples também, parecidas com a do CVJ. E o cabo é idêntico aos do CCA e dos Caseias também, não tem nada de diferente, é exatamente o mesmo cabo, só que esse aqui em cor cobre, né? Os Caseias estão mandando mais em cor prata. E a conexão do fone também é QDC, ó, conexão QDC simplinha também, e ele também é feito em acrílico, alguma coisa assim, tá vendo? Dá para ver lá dentro, eu gosto de designs que você consegue ver dentro do fone, ver aqui o diafragmazinho do driver, e ele tem essa faceplate aqui com algo que me parece aqueles plásticos que imitam metal, tá? Eu tô chutando, mas me parece aqueles plásticos que imitam metal, mas a textura é bem legal. Opa, foca a câmera, aí, mas ele é muito bem acabado, e ele tem esse bocal aqui, tá vendo, mais prolongado, que dá um ajuste muito bom para mim, ficou super firme, e esse é um dos fatores que eu vou falar do porquê que eu gostei dele para músico. Vou pegar agora aqui o último e mais caro deles, o EW200, também conhecido como Maze, e a caixinha dele é super simples, pequenininha, fininha, prática. Acho que a Singot quis economizar bastante com isso para dar tudo no fone, e ele vem também com poucas ponteiras, como vocês podem ver aqui, vem um saquinho para transporte, mas protege nada, e só 3 pares de ponteiras dessa de silicone mais macia, que eu particularmente acho mais confortável que as outras, tá? O cabo é o melhor entre eles, sem dúvida, é bem bom, sabe? Nada embolento, nada de memória, trançado legal. O acabamento do cabo também é muito bom, como vocês podem ver aí, os conectores são melhores. E o fone, eu já tirei um aqui, é todo em metal, olha só. O acabamento é muito bom mesmo. Pega dedão que é uma beleza lá. Toda hora você encosta, você acaba de limpar, você encosta nele, ele tá cheio de dedão. Aí o negócio é não se importar. Mas eu gostei muito do acabamento dele. Parece que é um troço duradouro, assim, é bem sólido, sabe? Ele é inclusive pesadinho. E eles melhoraram uma questão muito importante em relação ao EW100P, que é essa saída aqui do cabo, que é muito rente, assim, pode incomodar quem tem uma orelha com cartilagem um pouquinho maior. O EW100P era muito rente, tá vendo? E aqui eles aumentaram coisa de milímetro, como vocês podem ver, tá vendo? A W200 é um pouquinho maior, coisa de 1 milímetro, mas já resolveu para mim, e esse aqui não me incomoda. Esse aqui incomoda um pouquinho, esse aqui incomoda 0. Então, parabéns Singot por terem melhorado o fone. E sem dúvida o EW200 é o mais bem construído entre eles, mas também o mais caro. Eu vou colocar aí na tela uma tabela comparativa entre os 3 com os preços aí e algumas características técnicas. E o que dá para destacar aqui é que quanto o EW200 quanto o CVJ são muito sensíveis, são fones extremamente eficientes, então qualquer lugar que vocês plugarem vai tocar ali. Se colocar naqueles power clicks mais simples vai rolar também. Já o Dolce é o menos sensível entre eles, são 102 dB por miliwatt, mas assim, eu não vi dificuldade aqui não, cara, mas eu sei que tem uns power clicks aí mais simples, uns amplificadores de palco que são mais simples, que talvez
talvez ele fique meio complicado, mas de qualquer forma eu acho que também é um fone relativamente sensível. Agora a gente tem que falar da ergonomia desses fones, que para mim é um troço fundamental ao se observar na hora de escolher um fone ali para uso mais profissional. E começando pelo QEars Dote, que é um fone que afunda mais no canal auditivo, e para mim o resultado foi um ajuste muito bom, junto com excelente isolamento, sendo que eu daria para ele uma nota 3,5, 4 numa escala de 1 a 5, que é ótimo. Para além disso, esse ajuste dele reduziu bastante o efeito de oclusão da voz, que é aquele efeito meio que de escutar uma reverberação da própria voz, né, quando você coloca um fone de ouvido, que é um troço extremamente indesejado para cantores que usam monitores de palco intra-auriculares. E esse é um ponto bem positivo para o Dote nesse aspecto, junto com esse ajuste bem firme, que permite que você movimente a mandíbula mais livremente sem os fones saírem do ajuste ou caírem, o que acontece com ajustes ali mais rasos. E aí o EW200 e o TXS têm esse ajuste mais raso, sendo que esse aqui menorzinho é bem legal para quem tem orelha menor também, e o CVJ aqui maiorzinho para quem tem orelhas maiores, então talvez ele não sirva para quem tem orelha pequenininha. O isolamento dos dois é parecido e médio bom, ficando ali numa nota 2,5, 3 numa escala de 1 a 5. E para quem é muito sistemático, o EW200 tem um pouquinho de driver flex, que é quando você coloca ele no ouvido, é aquele barulhinho que o driver faz, que fica fazendo tipo um creco-creco, sabe? Eu também tenho uma observação em relação à inserção do cabo na shell do Singot, que esse cantinho do conector pode ficar pegando na cartilagem de quem tem orelhas maiores, tá? Ele foi melhorado em relação ao EW100P nesse aspecto, que realmente me incomodou. Esse aqui não chegou a incomodar, mas ficou bem no limite. E o melhor cabo entre eles é o do EW200, que é super confortável, bom de usar, levinho ali, bacana. O TXS tem essa pegada mais profissional e discreta, mas é consideravelmente embolento. E o do Dote é aquele genericão, estilo que vem nos KZs, CCAs mais baratinhos aí. Bora então falar do som desses foninhos, que tem muita coisa para falar, e o do porquê de eu ter selecionado os três como adequados para músicos, mas não somente isso. E já vai deixando o like aí para me ajudar, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo o que você procura num fone como retorno de pau. E não pensem que eu juntei esses três num vídeo só porque são ruins ou só mais alguns Sci-Fi na fila do pão. Mas eu achei que são potencialmente ótimos fones para músicos por diversas características ergonômicas e sonoras em patamares de preço e qualidades diferentes. De uma maneira geral, o CVJ e o EW200 soaram para mim como fones neutros, como bass boostzinho ali, que é aquela levantada na região mais subgrave, sendo que o EW200 está num lado ali um pouco mais frio e o CVJ caminhando para um lado mais aquecido. Já o Dote é um fone em V com bastante arejamento e brilho, com tecnicalidades muito interessantes tanto para músicos quanto para galera gamer. E gente, primeiramente o TXS me surpreendeu muito, mostrando uma sonoridade muito equilibrada e principalmente uma resolução muito acima do que eu esperava num foninho de simples $12. Mas entre eles, o Dote é o mais detalhado, só que daquele jeito que alguns detalhes, por vezes, ficam evidentes demais, perdendo um pouquinho de naturalidade em algumas ocasiões, mas pode ser bom para quem está procurando tipo algum defeito numa mixagem, por exemplo, ou mesmo para a galera dos jogos competitivos, porque além dele ter um palco bem decente, ele posiciona instrumentos muito bem, é aquele famoso imaging, né, que o pessoal chama, a imagem do palco sonoro, e também mostra um detalhamento bem vivo. O EW200 é o ponto ótimo entre os três nesse aspecto, porque ele tem uma resolução realmente superior e é capaz de desvelar detalhes que permanecem sendo detalhes, sabe? Diferente do Dote, que meio que joga na cara, fala, ó, tem detalhe aí, toma aí. Mas o Singot, tudo é bem claro e nítido. O que dá para traçar de paralelo aqui é tipo quando você está editando uma foto e vai naquela barrinha de nitidez ali do editor. O Dote é quando você pega a barrinha e joga lá no alto, né? Que a foto fica até meio artificial, pode deixar um negócio ali esquisito. O EW200 seria algo como 2 pontinhos a mais de nitidez ali e o TXS talvez a foto pura ou com uns 2 pontinhos a menos. É mais ou menos isso que rola. Para vocês notarem as diferenças de tecnicalidades entre eles, pegue, por exemplo, uma música como a Rhapsody in Blue, do Duke Ellington. Tem vários instrumentos de sopro tocando, bateria com seus vários instrumentos ali, piano também, tudo junto ali, tocando. O Dote apresenta mais ar entre os instrumentos, dando uma sensação de palco maior, com um excelente posicionamento de tudo ali que toca, mesmo sendo aquela coisa mais bagunçada, mas com os instrumentos em si soando bem estreitinhos no palco, como se fossem menores do que deveriam ser, sabe? Os recortes deles são estreitos. Enquanto o TXS não se expande, nem detalha tanto, só que para mim ele soa mais natural e a largura dos instrumentos que eu falei soa mais correta. O palco sonoro dele acaba sendo aquela coisa mais envolvente, menorzinha. E o EW200, como eu falei, é um ponto ótimo entre eles, porque ele cria uma ótima ambiência nesse palco sonoro, mostrando recortes dos instrumentos de sopro e bateria muito bem delineados, com uma precisão muito boa, sem perder naturalidade como acontece no Dote, por exemplo, mas com uma resolução consideravelmente mais alta que no TXS. E a gente continua seguindo nesse mesmo exemplo do Duke Ellington, indo para os médios dele, e o Dote mostra mais claridade e brilho em tudo, mas também com timbres mais duros, sabe? Perceptível principalmente nos instrumentos mais ardidos, tipo trompete, sax tenor, que podem ficar até meio pegados ali, além de deixar, como eu falei, com um corpo menorzinho, né?
acabam soando mais estreitos, como se eles ocupassem um espaço menor no palco sonoro. Já o CVJ é o mais calmo e quente entre eles, com médios mais encorpados, suaves, apresentando timbres que para os meus ouvidos acabaram soando mais orgânicos ali e de boa qualidade no geral. Realmente não tem nada para reclamar aqui, ele toca bem além do patamar de preço. Por fim, o EW200 tem médios mais de referência, que tendem um pouco mais para algo neutro frio ali, com timbres bem texturizados, ainda corretos, um corpo bem no lugar, só que às vezes ele faz com que instrumentos um pouco mais estridentes, tipo trompetes nessa música, soarem com um pouco menos de corpo do que deveriam, só que é algo sutil e a qualidade geral dos médios dele é bem boa. Agora falando de graves, todos eles têm essa região bem semelhante, com aquele bass boost que já é figurinha repetida entre todos os Hi-Fi, e o que tem maior qualidade entre eles é o EW200, com bastante resolução ali, uma firmeza muito boa, e principalmente daquele jeito que vai nas notas mais graves com bastante força, sabe? Não é aquele fone que amolece nas notas mais graves, mostrando médios graves ali no geral um pouco mais sequinhos. O CVJ e o Dolce não são tão bons de extensão quanto o EW200 e no geral são um pouco mais relaxados, e nesse aspecto aqui acho que quem tem a pior qualidade é o TXS, com graves que dá para chamar de mais fofos. E finalmente a região aguda deles, que o CVJzinho aqui merece destaque, porque cara, que foninho coerente, certinho, com tudo no lugar, um brilho mais neutro mesmo, com uma resolução inesperadamente boa para um fone desse patamar de preço e uma extensão que deixa a sonoridade dele de alta qualidade, sobretudo custando somente $12. Já o Dolce e o EW200 são mais brilhantes, com o EW200 sendo um meio termo de novo entre eles, com brilho um pouco além do que normalmente eu consideraria como neutro, que deixa ele bem claro ali, o que contribui para uma excepcional nitidez e textura que ele mostra nesses timbres de médios, né? Mas de forma bem coerente também, sem sair nada do lugar, sacou? Coisa que já não acontece tanto no Dolce, que é o mais brilhante entre eles, além de ter bastante agudos altos ali na região do arejamento e uma incoerênciazinha nessa região aguda que eu chamo de brilho perdido, que é quando, por exemplo, toca um prato de bateria ali mais estridente e ele parece que se desloca no espaço, ele meio que dá um splash ali, sabe? Ficando num ponto ali, uma posição que não é muito natural para mim. Mas cara, nem por isso ele é um fone perfurante ou cansativo, pelo menos para mim, mas essa personalidade dele eu acho que contribui bastante para jogos competitivos, porque ele realça bastante os detalhes junto com esse palco e posicionamento de instrumentos muito bons. Eu acho que ele é capaz de levar bem a sua XP ali no jogo. E vocês viram que o TXS tem chavinhas de tuning, mas bicho, sinceramente, em termos de tuning mesmo, eu não notei diferença nenhuma. Só que tem um lance, uma dessas chavinhas aqui, se não me engano é a primeira, né, a número 1, altera a impedância do fone, reduzindo ela em mais ou menos 7, 8 ohms, o que pode parecer pouco, cara, mas quando você está com um amplificador de palco ali, por exemplo, mais arrochado ali no limite, pode ser que você ligando essa chavinha dê o fôlego que faltava para você ter volume suficiente ali para continuar usando ele, sacou? Então, isso é interessante em algumas ocasiões. Bora então para a nossa conclusão, mas quem não deixou ainda, deixa o like, me ajuda nesse suado engajamento do pequeno canal aqui. E vamos começar pelo CVJzinho, que cara, é um fone que tem uma sonoridade fantástica para algo de somente $12 e ele realmente entrega muito, com uma resolução muito acima das expectativas. E os principais motivos que me fariam recomendá-lo são que ele é um fone muito bem feito pelo preço, ele tem uma sonoridade também com uma resolução que é inesperadamente boa a $12 principalmente, ele é bastante equilibrado e também é interessante que é possível adequá-lo para fontes mais simples com as chavinhas de tuning. E o que me faria não recomendá-lo é que o ajuste dele é um pouco raso e não tão firme assim, mas isso é um troço um pouco individual. Agora indo para o Dolce, que é o segundo mais caro entre eles, mas que, estritamente falando de sonoridade, eu preferi o TXS, e o que me faria recomendá-lo é que ele tem um fit super firme e bem confortável para mim. Dentre os três, ele tem uma redução muito considerável no efeito de oclusão da voz, fatores que juntos deixam ele bem interessante para vocalistas. Ele também tem qualidades técnicas bem legais e é um fone muito bom de detalhamento, e também ele tem um desempenho excelente para jogos, principalmente os competitivos. E o que me faria não recomendá-lo é que ele não é um fone muito de referência para quem está buscando um tuning mais assim. Ele tem uma quantidade maior de agudos e eu sei que tem muita gente que não curte muito. Ele também não é um fone muito musical, sabe? Daqueles que você coloca música e vai ficando de boa ali. E entre os três ele é o fone mais exigente, tá? Não é nada absurdo, não é uma coisa que chega a ser demais, mas pode ser que tenha amplificadores portáteis de palco ali que são tão fraquinhos que não deem muito conta de chegar em volumes legais para ele, para uso em palco. Por fim, o EW200 é para mim o melhor entre eles por diversos aspectos, e o que me faria recomendá-lo é que ele é um fone muito bem feito, uma construção muito robusta mesmo. Ele tem uma tonalidade equilibrada e pode ser tido como algo de referência. Ele também tem excelentes qualidades técnicas aliadas a uma resolução muito boa. Ele tem uma reprodução de médios bem nítida e de alta qualidade, e pode ser também uma excelente opção para pessoas que têm orelhas pequenas, porque ele é o menorzinho, é bem pequenininho e legal. E o que me faria não recomendá-lo é que ele não é muito legal para quem tem a cartilagem das orelhas maior
maiores, porque pode ser que incomode aqui, né, o conector do cabo, como eu falei. E para quem gosta de uma sonoridade mais pesada e até mais quente, pode não curtir o EW200. Pô, gente, então trocando em miúdos aqui, eu recomendo esses fones para músicos, primeiro pelo ajuste de todos eles, que é ótimo, cada um ali à sua maneira, com destaque para o Dolce. E quanto à sonoridade, vai muito do que cada um procura, do que cada um vai fazer. Eu acho que o Singot é o melhor entre eles, por todas as qualidades técnicas aliadas ali, uma tonalidade muito acertada. E o CVJ, para quem gosta de uma sonoridade não tão técnica, mas com mais peso ali, e a possibilidade de deixá-lo um pouco mais sensível ainda, para usar nos power clicks, né, igual eu falei, que nem sempre tem uma potência adequada para fones menos sensíveis. E ainda por cima ele custa tão barato, cara, que sinceramente pode servir até como um foninho ali de backup para ficar dentro do case do instrumento, tipo assim, fora do seu fone principal, pô, esqueci o fone principal, ou estragou, qualquer coisa do tipo. Eu acho que ele pode ser um backup excelente, mas também pode ser um fone principal muito legal. E fica a dica aí para os jogos competitivos, que o QEars Dolce é muito legal e o EW200 também é bem interessante para esse uso. Então é isso, gente, essa foi a minha visão sobre esses três foninhos aqui, bem interessantes. O EW200 foi enviado pela própria Singot, tá? O Dolce foi enviado pela parceiraça do canal Linsou e o CVJ foi enviado pela própria CVJ. E nenhuma delas pediu para falar nada sobre o fone, nenhuma delas quis me subornar para fazer esse review, nada disso, vocês estão ouvindo somente as minhas sinceras opiniões. E é isso, espero que vocês tenham gostado, obrigado por ver esse vídeo até o final, forte abraço para vocês, até o próximo e valeu!